Bem, nesse vídeo a gente vai verificar como a gente pode utilizar a SPIDF para programarmos o ESP32 a fim de fazermos piscar esse LED aqui, que está conectado ao pino 12, em intervalos de 1 segundo. Então, como eu comentei, a gente vai utilizar a SPIDF, que é a ideia oficial, né, da própria Espressif. Então, só fazendo um comentário a respeito dos pinos de GPIO, nós temos aqui na documentação. No caso aqui nós temos a documentação referente ao ESP32 na versão 5.4 da ESP-IDF. Então nós temos aqui todos os pinos de I/O. A gente pode verificar que alguns pinos também têm outras funções, como a gente sabe, né? E no caso nós vamos utilizar aqui o GPIO 12, que está conectado o LED aqui. Bom, então vamos ao nosso código. A gente vai fazer isso no Visual Studio. Então eu já tenho instalado aqui minha extensão e meu ESP-IDF. Então clicando aqui sobre ESP-IDF Explorer, eu vou ter alguns comandos aqui e nós podemos vir até aqui Advanced e podemos criar um novo projeto, né? New Project Wizard. Ou senão nós podemos pressionar F1 do teclado, vir aqui em ESP-IDF New Project. Então clicando sobre essa opção, ele vai pedir aqui a versão do ESP-IDF instalado. No meu caso aqui eu só tenho a 5.4.0, a mais recente, até o momento de gravação desse vídeo. Então, clicando sobre ele, aqui está então a opção para nós criarmos um novo projeto. Primeiramente, vamos dar um nome aqui ao novo projeto. Vamos colocar o nome de Blink_LED. Aqui a gente vai entrar com o diretório onde a gente quer fazer o armazenamento desse código. Então, no meu caso aqui, então, só selecionar a pasta onde eu vou armazenar esse código. Bom, aqui eu vou escolher qual a placa que eu vou utilizar. No meu caso, eu vou deixar dessa maneira mesmo, SP Rover Kit 3.3. E aqui a gente vai escolher a porta serial onde está conectado esse kit. No meu caso, aqui está na porta COM7 mesmo, né? E com isso feito, a gente vai clicar aqui em Choose Template. Feito isso, ele vai pedir aqui algumas informações para a gente vai clicar aqui em Template App, para a gente iniciar do zero, né? Então, Template App. Então, ele cria um novo projeto utilizando esse template aqui. Então, Create Project. Vamos aguardar um pouquinho. Aqui embaixo, ele mostra que o projeto, né, foi criado. Está perguntando se a gente quer que esse projeto seja aberto numa nova janela. Então, vamos clicar em Yes. Podemos fechar o anterior. Ele só está me perguntando, né, se eu confio nessa pasta, que é, né, no autor desses arquivos. Então eu vou deixar aqui marcado Yes, Trust the Authors e maximizar aqui. Como é a primeira vez que eu estou fazendo esse código, ele vai ter algumas informações aqui embaixo, inclusive um errinho aqui, que esse errinho vai sumir quando a gente compilar pela primeira vez. Aqui está pedindo para a gente fazer uma instalação, né, mas não é necessário desse dev containers, então clicamos em X. Bom, e agora a gente pode escrever o código. Onde que a gente vai escrever o código? Nós podemos ver aqui do lado esquerdo a pasta, né, Blink_LED, onde a gente está armazenando o nosso código, e aqui algumas outras pastas. A gente vai escrever o código dentro da pasta main e main.c. Aqui está um código básico para a gente, onde a gente vai escrever o nosso, né? Bom, primeiramente, eu já tenho a inclusão aqui do arquivo stdio.h, e eu vou incluir mais 3 arquivos. O primeiro deles, então, include, vou abrir aspas, o FreeRTOS, né, FreeRTOS, barra FreeRTOS.h. Como eu comentei, quando a gente compilar o nosso código, né, esses errinhos aqui vão sumir. Depois uma nova inclusão, então include também o FreeRTOS, só que agora o arquivo task, de tarefas, né, .h. A gente sabe que o ESP-IDF, né, ele é baseado no FreeRTOS, que é um sistema operacional de tempo real, né? Bom, e um novo arquivo que a gente vai incluir aqui seria o arquivo que contém os drivers de GPIO. Então, include, abre aspas, ele está dentro da pasta driver, e o nome dele é gpio.h. Com essas inclusões feitas, agora a gente pode escrever o nosso código aqui dentro da função principal, né? Bom, primeiramente, vamos criar aqui uma variável do tipo bool,
portanto ela vai receber só valores 1 ou 0, né? E a gente vai chamar de LED toggle e iniciar essa variável com valor 0. Depois a gente precisa dizer que o pino que a gente vai trabalhar, ele deve ser configurado como um pino de entrada e saída realmente. Como a gente viu anteriormente, aqui na nossa documentação, alguns pinos, né, podem ser configurados para outras funções. E a gente quer, nesse caso, que o GPIO 12 seja realmente um pino de GPIO, ou seja, um pino de entrada e saída, né, de propósito geral. E se nós formos aqui embaixo na documentação, nós vamos verificar aqui uma função, que seria a função GPIO reset pin. Essa função, ela reseta um pino para o estado default, né, o estado original, que é justamente configurar esse pino como GPIO. Então, voltando ao nosso código, a gente vai fazer GPIO reset pin e o pino que a gente quer configurar, no caso 12. Agora a gente precisa dizer para esse pino se ele vai se comportar como um pino de entrada ou um pino de saída, né? No caso aqui a gente vai acender um LED, acender e apagar um LED, e nós queremos que esse pino então seja configurado como um pino de saída. Então para isso nós vamos mais uma vez aqui na documentação e um pouco mais para baixo nós temos aqui o GPIO set direction, né? Então ele vai ajustar, ele vai configurar a direção de um pino. Temos até uma explicação aqui, né? Configura o modo de GPIO como saída somente, entrada somente, entrada e saída e assim por diante, né? Então vamos utilizar essa função lá no nosso código. Então aqui a gente vai escrever GPIO underline set direction e ela pede aqui dois argumentos. Quais seriam esses? Nós temos aqui o número do pino e o modo, né? Se nós clicarmos aqui sobre esse GPIO mode underline T, ele vai nos direcionar para uma outra guia. E a gente pode verificar todos os modos possíveis aqui. Ele pode estar desabilitado. Nós podemos configurar também esse pino como entrada, né? Entrada somente, como saída somente, como saída, né? No modo Open Drain, né? Dreno aberto. No modo entrada, no modo também dreno aberto. E configurá-lo também como entrada e saída. No nosso caso, a gente vai configurar como GPIO Mode Output, né? Então, voltando ao nosso código, então, qual o pino? Pino 12. E qual o modo? GPIO, underline mode, underline output. E ponto e vírgula. Bom, feito isso, nas nossas configurações iniciais, a gente vai partir então para o nosso while, ou seja, o loop infinito, né? Então, a gente vai fazer o while 1, e ele vai executar tudo que está aqui dentro infinitamente. A gente aqui no lugar de 1 também pode colocar true, né? Verdade, verdadeiro, ou seja, enquanto a expressão aqui dentro for verdadeira, ele vai executar o que tiver entre as chaves, né? Então vamos colocar aqui, voltar a 1, costumo manter dessa maneira. E para a gente mudar o estado do LED, né? Como que a gente vai mudar esse estado do LED, ou seja, acender ou apagar, colocar nível alto, nível baixo nesse LED, no pino do LED, né? Então, voltando mais uma vez aqui na documentação, um pouquinho mais para cima, a gente tem aqui o GPIO Set Level, onde ele vai pedir o número do pino e também o nível, né? Nível baixo ou nível alto. Ou seja, aqui nós temos a explicação, nível baixo 0 e nível alto 1. Né? Então, voltando ao nosso código, eu vou fazer GPIO underline set underline level. Só que aqui, em vez de colocar 01, eu vou atribuir o valor aqui de LED toggle, que em princípio ele é 0. Então nós vamos no pino 12 e colocar lá o LED toggle. Então aqui nós temos em princípio o valor 0 no pino 12. E se nós formos lá no nosso esquema, o valor 0 aqui no pino 12 quer dizer que o LED está apagado. Voltando ao nosso código, eu vou fazer a inversão agora dessa variável LED toggle, ou seja, ela é 0, eu vou passar para 1. Quando ela for 1, eu vou passar para 0, e assim por diante infinitamente, né? Então, eu vou fazer LED toggle igual a exclamação, que indica a inversão, né, de LED underline toggle, ponto e vírgula. Então, com isso, eu inverto o estado da variável LED toggle. Aqui em princípio ela está 0, só retornando, aqui em princípio ela está 0. Quando o processador passar por esse código, o que vai acontecer? Nós temos aqui a inversão
dessa variável. Então, se nós estamos invertendo de 0 para 1, e esse resultado a gente vai atribuir novamente à variável LedTable. Para que quando o processador passar novamente por esse código, agora ela vai estar em nível lógico 1, consequentemente vai acender o LED. E a gente precisa ter um tempinho aqui, porque senão a gente nem vai ver esse LED apagando e acendendo, porque é muito rápido, né? Então, para nós darmos um tempo, a gente vai utilizar a função de delay do FreeRTOS, né? Essa função seria vTaskDelay. Aqui no FreeRTOS, quando a gente tem um prefixo aqui, significa o tipo de dado que essa variável retorna. Quando é v, é void, então ela não retorna nenhuma informação, ok? É só a título de informação. E como que a gente vai definir um tempo aqui? Vamos definir um tempo de 1000 milissegundos. Então eu vou fazer 1000 dividido pela macro, né? Port, tick, period, ms. E ponto e vírgula. Como eu comentei, esse errinho aqui vai sumir quando a gente compilar o código. Então, por enquanto é só isso. Então agora nós podemos compilar esse código, programar o SP32 e verificar o funcionamento. Aqui embaixo nós temos algumas opções, né, de compilação. Então nós temos aqui o Build Project, que vai somente compilar esse projeto. Depois nós temos aqui Flash Device, onde a gente vai programar o microcontrolador. Nós temos aqui também o monitor, né, o monitor serial, no caso aqui a gente não vai utilizar, um debug, e também nós temos esse símbolo de chama aqui, que aqui a gente vai fazer a compilação, já programar o microcontrolador e também já abre o monitor serial, que não é o nosso caso, né? Mas vamos fazer o seguinte, vamos clicar aqui em Build Project, só para a gente compilar esse código. Depois a gente faz a programação do SP32, a flash do SP32. Então clicando aqui, ele vai demorar um pouquinho, né? Ele é bastante demorado para fazer essa compilação em princípio. Então vamos aguardar a compilação. Ok, compilação finalizando. Ok, finalizado. Podemos até ver que ele já mostrou aqui build successful, né? Quer dizer que foi feita a compilação com sucesso. Podemos verificar também que aquele errinho sumiu. E aqui nós temos algumas informações, né? Do tamanho do código, de quanto ele ocupou, de memória RAM e assim por diante, né? A gente não vai entrar em detalhes aqui por enquanto. Bom, então, como eu comentei, para nós programarmos o SP32, nós temos aqui essa raiozinho, né? Seria o Flash Device. Vamos clicar sobre ele. E aqui ele pede o tipo de programador que a gente está utilizando, né? No caso aqui a gente vai utilizar o ART, que seria do próprio módulo SP32. Então, clicando sobre essa opção, vamos aguardar um pouquinho. Ok, o microcontrolador sendo programado e aí está finalizado, né? Nós podemos ver aqui na nossa placa que eu tenho o LED L1 que está conectado ao pino 12 do módulo ESP32. Então é isso. Aqui nós temos somente um pequeno código somente para demonstração de uma programação para o ESP32 utilizando o SP-IDF da própria Expressive. Até mais.